Graça e paz. Vamos dar continuidade hoje ao estudo que nós estamos fazendo, falando sobre as 7 igrejas da Ásia, que está aqui em Apocalipse, no início de Apocalipse. E nós entendemos, esse livro de Apocalipse, ele é muito importante. É a revelação do próprio Senhor Jesus Cristo. É o próprio Senhor Jesus que vai revelando tudo a João. E às vezes as pessoas falam assim: é muito complicado, eu não gosto de ver o Apocalipse porque eu não entendo. Mas por quê? Às vezes, porque João, nós temos que entender o seguinte: João estava preso numa ilha de Patmos pelos romanos. Então muita coisa ele tinha que escrever em código, ele tinha que escrever de maneira figurada, porque com certeza as cartas que ele escrevia para as igrejas, essas cartas elas iriam passar na mão dos romanos. Os soldados iam ler primeiro. E eles iam ler, mas eles não iriam entender. Eles iam falar: isso é coisa de um velho louco. E não se importava com aquilo. Agora, se João escrevesse muito claramente, as cartas não chegariam. Então tem muita coisa que às vezes João fala, né, de maneira figurada, e a gente tem que procurar entender o que ele está falando. Ok? E essas 7 igrejas aqui, como eu disse no primeiro vídeo, ela representa a totalidade da igreja na Terra. A primeira igreja de Éfeso, né? Ela fala a respeito da igreja do primeiro século. A igreja que nós falamos no vídeo passado é a igreja de Esmirna, a igreja perseguida. Ela representa mais ou menos do ano 100, por aí, até o ano 312 depois de Cristo. Por quê? Porque logo que Jesus morre, a perseguição ela não foi tão grande, porque eles pensaram assim: isso é uma seita, com o tempo isso vai acabar. Mas à medida que a igreja foi crescendo, os judeus eles ficaram muito, os apóstolos ficaram muito presos a Jerusalém. Eles não seguiram ao pé da letra aquilo que Jesus falou, que era para o evangelho chegar até os confins da terra. Aí Deus permite a perseguição, né, a Estevão, a morte de Tiago, para que a igreja então ela começasse a dispersar. E quando a igreja vai se dispersando, aí há a conversão de Paulo. Mas Paulo também ele não começa a pregar logo que ele se converte. Quando você vai ver a história, Paulo ele passa pelo menos 14 anos estudando, aprendendo. Quando ele é mandado, quando ele começa a sua primeira viagem missionária, ele já tinha bastante tempo que ele havia convertido. Não foi de um dia para o outro. Porque tudo, né, na nossa vida tem que haver preparo, né? Deus para a gente exercer o ministério, a gente precisa de preparo. E o que acontece? Então essa igreja que ela é perseguida, Esmirna, né, fala que o Senhor fala que eles sofreriam, né, tá aqui, peraí. Nada temas, hás de padecer, eis que o diabo lançará alguns na prisão para que sejais tentados, tereis uma tribulação de 10 dias. No último vídeo eu não falei disso aqui. Esses 10 dias aqui provavelmente foi o período de 10 imperadores romanos. Foi aquele período em que a igreja que os cristãos foram lançados dentro de covas de leões, onde eles viraram espetáculo, né, para os romanos. Dentro dessa época, foi a época que se colocou fogo em Roma. Segundo a história, foi Nero que acusou a igreja, os discípulos de Jesus, de terem colocado fogo lá. E aí a perseguição aumentou. E a perseguição ela se torna muito grande mesmo, até que chega mais ou menos essa época da igreja de Pérgamo. A igreja de Pérgamo, nós vamos ler aqui, está no 2... Apocalipse 2, a partir do verso 12, fala assim: e ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isso diz aquele que tem a espada aguda de 2 gumes. Lá em Apocalipse 19, versículo 15, Jesus se identifica assim, né? Fala assim, deixa eu achar aqui, fala assim: e da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Ou seja, está falando de Jesus Cristo. Então, aqui Jesus ele se apresenta, né, como esse que vai trazer o quê? Uma repreensão, aquele que vai trazer justiça, aquele que vai trazer correção.
E ele fala assim: conheça as tuas obras e onde habitas, que és onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas algumas coisas poucas tenho contra ti, porque tem lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comesse do sacrifício da idolatria e fornicassem. Assim tens também os que retêm a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Arrepende, pois quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, dar-lhe-ei comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que a recebe. Então aqui Jesus Cristo ele está dizendo para a igreja de Pérgamo o seguinte: essa igreja era uma igreja importante, foi fundada pelos gregos, e aí o Senhor fala assim: eu conheço as tuas obras, e onde é que está o trono de Satanás. Por que ele fala isso? Porque essa igreja tinha um grande templo a Zeus. Zeus, na verdade, é o deus maior na mitologia grega. Ele é o deus, né, como se nós pudéssemos dizer assim, ele é o deus dos deuses da mitologia. Então, lá tinha esse templo a Zeus. E Pérgamo, né, então era uma cidade assim, totalmente idólatra. Havia mudado para lá as seitas babilônicas. Nós sabemos que lá na Babilônia, não dá para entrar muito nesse assunto por causa do vídeo, mas foi lá em Babilônia que, através de Nimrod, que surgiu toda a idolatria, a macumbaria, o ocultismo. Porque pela história, Nimrod, ele se casa com uma mulher chamada Semíramis. E Semíramis tem um filho chamado Tamuz. E quando Nimrod morre, ela fala que Tamuz é a reencarnação do Nimrod. E essa seita, ela foi crescendo. E aí passou-se o quê? A ser adorada, né? A Semíramis e o filho Tamuz. Tamuz era como o Deus Sol. E quando nós vamos lá em Ezequiel 9, quando Deus mostra para Ezequiel tudo que estava acontecendo no templo, por que ele ia permitir Jerusalém ser destruído, o templo ser destruído, nós vemos lá que as mulheres estavam chorando por Tamuz. Porque naquela época elas choravam. Porque eles falam o seguinte, que Tamuz morreu, que ele era um caçador, ele foi morto por um porco selvagem, e ele reviveu. É a história, né, talvez ela já tivesse, sei lá, como, né, Satanás sabia que Jesus ia nascer e morrer, e aí eles trazem a história da mãe com o filho, que um filho que revive, que reviveu, que ressuscitou. E aí essa história babilônica, ela vai crescendo, e aí por aí vem a questão da reencarnação, vem a questão do ocultismo, da macumbaria. Então todas essas seitas, por isso que em Apocalipse chama-se a Grande Babilônia. Fala-se caiu a Grande Babilônia. Porque é em Babilônia que nasce o nascimento das seitas hereges, das seitas ocultistas, de macumbaria, de feitiçaria, de tudo que você pode pensar em ocultismo surge ali. E essas seitas, então, babilônicas, esse ocultismo, ele muda-se para Pérgamo. E além de ter tudo isso lá, havia também um templo a um deus chamado Esculápio, que era o deus da medicina, né, que é representado por uma serpente. E tinha mais ainda um centro de culto a César. Por quê? Porque eles cultuavam o imperador como um deus. Então por isso, por causa de tudo isso, Deus chama, o Senhor Jesus fala que era onde habita Satanás. Ele fala assim, é o lugar onde habita Satanás. Porém, ele fala, né, que ali havia os que retinham a palavra dele, que retinham a fé. Né? Ele fala assim, não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunho, qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então, até
essa igreja que nós vimos que muitas pessoas foram mortas, que houve muito martírio, né? Aí o verso 4, mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tem lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel. A história de Balaão está lá em Números do 22 até o 25. Balaão, ele era tido como um profeta, e aí Balaque, que era um rei dos Moabitas, contrata Balaão por um preço para ele amaldiçoar a nação de Israel. Né? Até Balaão é aquele que a jumenta fala com ele, né? Mas Deus não permite que ele amaldiçoa a nação. Só que como Deus não permitiu ele amaldiçoar a nação, ele deu uma ideia para Balaque. Ele falou assim, Balaque, tem uma forma. A forma de pegar eles é fazendo eles pecar contra o Deus deles. E aí, o que acontece? A nação de Israel se prostitui com os moabitas. Se você quiser ver essa história, você lê de Números 22, vai do 22 ali em diante, você vai ver a história de Balaque, você vai ver tudo o que acontece ali. Depois a prostituição do povo e a praga que houve por causa disso. E aí aqui, segundo a Pedro, deixa eu achar aqui, segundo a Pedro fala de Balaão. Segundo a Pedro 2,15 fala assim, ó, os quais deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o preço da injustiça. É aquelas pessoas que pensam que podem agradar a Deus e o mundo. E não tem jeito, né? Não tem jeito. A gente tem que fazer uma escolha. Então, Balaão era esse aí. Que ele queria o prêmio, né? Da injustiça. Ele queria o dinheiro de Balaque. Outra coisa que nós podemos ver aqui. Então, nós vemos aqui o seguinte. O que aconteceu nesse período? Esse período aconteceu algo muito importante, que foi a junção da igreja com o Estado. Em 312, o imperador Constantino, ele, por problemas políticos, não foi porque ele se converteu de coração, não. Ele se disse convertido ao cristianismo. E como ele se converteu ao cristianismo, passou a ser status ser cristão. E aí, o que acontece? O povo começou, todo mundo agora virou cristão. Aboliu-se a perseguição ao cristianismo e passou-se a ser status ser cristão. E só que aconteceu o quê? A junção da igreja cristã com o Estado. E aí o que acontece? No ano 313 deu-se a união da igreja com o Estado, o que resultou na decadência da igreja do século IV até o século XVI, mais precisamente no ano de 1517, com o início da reforma religiosa, com o início da reforma protestante, da reforma que começou com Martinho Lutero. Então houve toda essa decadência, essa junção do Estado com a igreja, na mistura espiritual da igreja com o mundo, quanto à sua prática e procedimento, perdendo assim a sua pureza e santidade, representadas no verso 14 e 15, que fala, né? Que Deus vai falando assim, que eles tinham... O 15 fala assim também tem os que retêm a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Que era a doutrina dos nicolaítas? A doutrina dos nicolaítas era falsas profecias, heresias. Não tem um estudo concreto sobre essa questão dos nicolaítas, mas nós sabemos que nessa época, o que aconteceu? A igreja juntou com o Estado. Então as pessoas virou status ser cristão, porque o imperador era cristão, então virou status ser cristão. Então o que aconteceu? As pessoas vieram para a igreja cristã, mas eles não deixaram seus ídolos. Entendeu? Eles vieram para a igreja, porém trouxeram todos os ídolos. Trouxeram, né, esse monte de ídolo que tem até hoje. Por isso a igreja passou a chamar a igreja católica apostólica romana. Porque a igreja se juntou com Roma. E aí ela passa agora a ser dominada pelo Estado.
Então a igreja ela perdeu, ela ganhou, né? A igreja ela começou a receber, a ter o status, a igreja passou a ter dinheiro, mas perdeu o poder. Perdeu totalmente o poder, né? E acabou com tudo isso aí. Aí Deus, o Senhor fala assim, olha, aí hoje em dia as pessoas pensam assim, a igreja católica foi a primeira igreja. Não foi, não. A primeira igreja é a igreja cristã, fundada, né, por Jesus Cristo. Que na verdade a igreja ela nasceu lá em, vamos se dizer, lá em Abraão, né? Só que eles eram que seguiam a lei. Aí a igreja mesmo que veio da graça, ela nasce em Jesus Cristo, no Pentecoste, em Atos 2. A igreja nasceu ali, a igreja cristã. Só que 312, no ano 312, depois que a igreja tinha sido fundada, a igreja tem essa junção com o Estado. Aí ela passa a ser a Igreja Católica Apostólica Romana. Por causa dessa junção, dessa conversão do imperador, por conveniência, ele se converte, e por conveniência o povo também vem para dentro da igreja, mas trazendo todas os seus ídolos, né? Todas as suas práticas. E aí, muita coisa hoje a gente sabe que veio da Igreja Católica, né? Que até hoje perdura ainda. E a igreja, então, ela só volta, né, às suas raízes mesmo com a Reforma Protestante, em 1517. Quando Martim Lutero, né, ele faz aquelas teses dele lá contra a Igreja Católica. E aí o Senhor termina essa aqui falando assim, quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer darei de comer do maná escondido, dar-lhe-ei uma pedra branca. O maná nós sabemos que é aquele alimento que Deus enviava lá no deserto. Um alimento que tinha tudo, proteína, vitaminas, sais minerais, tudo que o nosso organismo precisa. Tinha naquele alimento. Então ele está dizendo, eu vou te dar tudo que você precisa, tudo que for necessário para a sua vida espiritual. Lá era para o material, aqui é para o espiritual. Mas ele está dizendo também assim, tá? Tinha uma pedra branca e um nome escrito, o qual ninguém conhece, não aquele que recebe. Uma pedra branca. A história antiga dos gregos e romanos menciona essa pedrinha. Se um condenado recebesse a pedra preta, significava sua condenação. Se a pedra fosse branca, ele estava livre e perdoado. E o mais interessante, nos jogos públicos, os vencedores recebiam pedrinhas brancas com seu nome gravado, e isso lhe dava direito e auxílio do governo pelo resto da vida. Então nós vamos receber uma pedra branca com o nosso nome, dizendo, olha, você agora tem todo o auxílio, toda a proteção do governo. Que governo é esse? Governo de Cristo. Governo, né, celestial. Porque a nossa pátria não é aqui, mas a nossa pátria é nos céus. E é de lá, né, que vem o nosso Salvador. É lá que nós vamos viver para todo sempre. E tendo essa pedrinha branca com o nosso nome escrito. Amém? Espero ter ajudado você a entender um pouquinho a história, né, da igreja de Pérgamo. É um pouquinho confusa, né? Nós vamos ver depois a igreja de Tiatira também, a igreja profana. Essa igreja aqui é a junção da igreja com o Estado. E a partir daí nós vamos ver mais coisas ainda, que a igreja vai piorando um pouquinho mais, né? Até que chega na igreja de hoje, que é Laodiceia, a igreja mundana. Então a gente vai caminhando um pouquinho aí até entender essas 7 igrejas, tá bom? Deus abençoe ricamente a sua vida. Paz e prosperidade.